hoje você vai aprender. Hoje eu espero que a imagem e o áudio estejam melhores do que os vídeos passados, tá? Tô tentando melhorar, adaptar esse vídeo aqui para que você possa ter mais conforto ao assistir os vídeos. É extremamente importante eu falar sobre uma notícia, não que o meu canal seja um canal de notícias, mas praticamente nós estamos vivendo à beira da extinção humana. Se não for apocalíptica, com certeza será pela degradação do homem. Existe uma guerra, isso é fato, inegável, não é mais com armas de fogo, mas sim por ideologias. E muito em breve, os seres humanos terão a mente de um vegetal. Para você poder entender isso, eu espero que você fique até o final. Nós temos uma notícia, tá, da BBC, que fala o seguinte: um drone militar com mente própria foi usado no combate. Declaração oficial que diz respeito à ONU, tá? Dia 1º de junho de 2021, 3h09, horário leste dos Estados Unidos. Então, eles já começaram a usar drones com inteligência artificial sem o controle humano para se aplicar em guerra, usando o fruto proibido, o conhecimento para fazer o mal, tá? Então vamos ver um pouco dessa notícia, vamos debater sobre isso. Olha só, drones autônomos de nível militar, quando fala assim de nível militar, tem bombas, metralhadora, tem o raio laser, é esse tipo de drone, preparado para matar, tá? Drones autônomos de nível militar podem voar até um local específico, escolher seus próprios alvos e matar sem a ajuda de um operador humano remoto. Sabe que se essas armas estão em desenvolvimento, mas até recentemente não havia sido casos de relatos de drones autônomos matando combatentes no campo de batalha. Agora, um relato das Nações Unidas sobre isso em março de 2020. Tá? Um conflito militar na Líbia. Então o que acontece? Nós já estamos vendo aí no século XXI, principalmente no ano 2021, o uso da inteligência artificial e aquele que acreditou nas 3 leis, né? Porque tem sempre um otário para acreditar. Quando coloca assim, aqueles filmes de Hollywood, que delícia, os famosos Transmavericks, né? Falando que o robô não pode ultrapassar 3 leis. Não pode colocar a vida do ser humano em risco, não pode se autodestruir, a menos que coloque a vida do ser humano em risco, né? Deve obedecer ordens. As 3 leis da robótica, até brincadeiras à parte. O drone, inteligência artificial não segue ninguém, meu irmão, ninguém. A inteligência artificial é um programa que é criado pelo ser humano, projetado para aprender e tomar decisões próprias. Aprender e tomar decisões próprias. Aprender. Depois vai lá e tome decisões próprias. Quando a inteligência artificial começar a olhar que o próprio ser humano é o que destrói a humanidade, porque existe uma elite mundial oculta que tem um projeto satânico para a degradação do patriarcado, da família. Quando a inteligência artificial não conseguir associar isso, porque não está em livros, mas olhar para a sociedade e entender que a humanidade está em declínio, a inteligência artificial vai chegar ao resultado final, que é o ser humano é o câncer desse planeta. Basicamente é isso, tá? Então, se não for apocalíptico, a inteligência artificial vai destruir a humanidade. E nós estamos vendo em 2021, o primeiro drone já foi lançado, cara. Né? O que era Contos de Fadas, 1984, George Orwell, o Grande Irmão, era Contos de Fada, agora é real. Agora realmente os caras estão colocando para funcionar isso daí. Bom, o que é importante você entender? Até que ponto você vai trocar sua liberdade por segurança? Porque segurança é uma falsa ilusão. Se você não agradar o sistema, eles dão cabo em você rapidinho. Então segurança é apenas um fator psicológico, tá? Mas a liberdade não. Então assim, uma coisa que você jamais poderia ter perdido na sua vida era a liberdade, tá? Hoje em dia, por exemplo, se você tentar desabilitar o Cortana do Windows, é impossível. Pode seguir qualquer tutorial da internet que você não desabilita mais.
Então você não tem mais controle sobre os programas que você compra, sobre o software que você compra, sobre o celular que você compra. Você não tem mais controle sobre isso. Então, antigamente você tinha vírus, spams, louquinhos para pegar o seu cartão de crédito e fazer compras internacionais. Hoje não. Hoje, o próprio sistema, a própria Big Data, o próprio Apple, Microsoft, Android, o sistema Android, todos eles têm lá seus rastreadores, todos eles já se têm seus altos spams, os seus altos trojans ali, que estão carregados de vender as suas informações para a Big Data. Então, simplesmente, não tem mais o vírus que degrada, eles evoluíram. O vírus agora, ele não degrada o seu sistema operacional. Ele aprende com ele e vende as suas informações, tá? Então a coisa está piorando. Quando eu falo para as pessoas que existe um fim para a humanidade, existe, tá? Não é culpa dos seres humanos. Se não houvesse a intervenção de Lúcifer, se não houvesse a intervenção dos anjos caídos, o ser humano ia viver muito tempo. Talvez nem no Jardim do Éden Adão e Eva tinham caído. Então é sempre assim. Graças a esses anjos caídos, nós estamos vivendo um inferno aqui na Terra. Mas Deus o quis assim, até mesmo para testar a nossa fé, né? Então o que eu quero que você entenda aqui, tá? Evidentemente, estar em comunhão com Deus é o fator número 1, tá? Isso aí já coloca na sua cabeça. Agora, além disso, o que eu quero que você entenda? Quando eu falo para você morar no campo, não é de palhaçada, não é de sacanagem, tá? Porque olha só, anônimo você não vai ficar. Oculto do sistema você não vai ficar. Mas o fato de você estar no campo significa que você terá menos problemas do que na cidade. É um fator, né, escalonativo. É um fator logarítmico, né? Você na cidade com 2 milhões de habitantes, se você ficar... Escute bem, olha a loucura. No momento que você desperta da Matrix, dificilmente você volta para ela. Olha a loucura. Imagina uma cidade. Vamos pegar aqui, por exemplo, Belo Horizonte, tá? A grande BH. Nós temos Contagem, Betim, principalmente Belo Horizonte, com mais de 1 milhão de habitantes. E tem assim, a polícia daqui conhece os seus conflitos, você tem favelas, bandido andando de metralhadora, fuzil, 9mm. E olha só, se você ficar um dia, 24 horas, de 7 horas da manhã até o dia seguinte, 7 horas da manhã, somente sem luz, o índice de furto vai aumentar 100 vezes. Um dia, o índice de furto vai aumentar 100 vezes. Os caixas eletrônicos, porque não tem mais câmeras, as câmeras vão estar desligadas. Os caixas eletrônicos serão saqueados, os supermercados serão saqueados e o prejuízo vai ser mais ou menos de uns 50 a 70 milhões por cidade por causa de um dia de blackout. Então você vê, a sociedade é um fator psicológico, porque é como se animais estivessem engaiolados ali. Um dia sem energia fará com que as pessoas comecem a saquear as coisas. Agora imagina que o sistema de provisão de água aqui de Belo Horizonte tire. A Copasa, por exemplo, pare de funcionar. A Copasa, a CEMIG não tem energia, não tem água, não tem saneamento básico nem esgoto. Um dia sem nada. Imagina o que vai acontecer. As pessoas vão começar a saquear. As pessoas vão começar a ficar revoltadas. Então, meu irmão, as cidades é o primeiro lugar para entrar em colapso. Um terremoto, um apagão, qualquer coisa, faltando comida, por exemplo, a rede de abastecimento dos supermercados é muito grande. Se faltar um dia, se ocorrer manifestação e eles não conseguirem entregar comida, a galera começa a surtar por fome. Então as cidades é uma bomba relógio. Sempre foi e sempre será. O fato de você morar no campo é para você ter controle sobre a sua vida. Porque morando na cidade você não tem controle. Morando em apartamento ou numa casa, numa cidade, você não tem controle. Você não faz ideia, são 2 milhões de pessoas, você não foge do controle ali. E muitas vezes as leis que são descritas pela sociedade, por exemplo, se você matar, você é preso, se você fizer mal, você é preso, é apenas uma pequena casquinha para impedir que a pessoa faça mal a você. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Quantas pessoas que não querem o seu mal? Quantas pessoas que não desejam mal para você e para sua família? Quantas pessoas que simplesmente
não falam de você pelas costas. São verdadeiras cascavéis. Então, simplesmente, você imagina, se com as leis regidas pelo nosso país e toda essa estrutura já falam mal contra a gente, já praguejam contra a gente, imagina sem esse amparo estatal. Então eu quero que você entenda que o fato de você morar no campo, o ponto principal aqui, não é para você fugir do sistema, é impossível fugir do sistema, é para você tomar controle sobre a sua vida. Porque é muito mais fácil você morar num lugar com 10 mil habitantes, numa região menos povoada, mais espalhado, mais pessoas mais longes, do que você morar num cubículo com 1 milhão de pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho uma região bem grande, com alguns acres de terra, que daria para colocar uns 3 bairros de Belo Horizonte assim, pelo tamanho de vegetação de mata nativa. Se você pegar, por exemplo, uma casa, um apartamento de 55 metros quadrados, então assim, daria para colocar muitas pessoas. Então o fato de estar despovoado, não quer dizer que o sistema não chegue até mim, não, chega até mim. Só que a diferença é que se der um apagão, um pico de luz, e inclusive no meu caso aqui, já aconteceu várias vezes de morar no campo e ficar 2, 3 dias sem luz, meu irmão. 2, 3 dias sem luz. Até porque eu gravo esses vídeos de antemão. Por exemplo, esse vídeo que eu tô gravando para você aqui, não sei quando que ele vai pro ar, mas é uma semana de atraso aí no canal, devido a esses fatores precários aí. Mas não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque são poucas pessoas morando no campo, todo mundo armado até os dentes, com cachorro, com tudo. Sistema de queda de energia. Então, assim, a coisa não acontece. Agora, imagina na cidade, eu ficasse 3 dias sem luz. Então, o campo, para quem quer sobreviver esse inferno chamado terra, eu recomendo que more no campo. É o fator número 1. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a Revolução Industrial. Nós estamos na beira da 4ª Revolução Industrial, onde a automação vai tomar conta da maioria dos empregos. Aí o pessoal fala assim, até o pequeno comerciante, até o pequeno empresário comprar essas máquinas milionárias para substituir um funcionário, vai demorar décadas e até lá eu já estou aposentado. É o que você pensa. Muitas vezes você coloca na sua cabeça que aquilo que vai substituir você é um braço robótico de automação. Mas você esquece que o que vai substituir você é programação. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Meu pai, ele trabalha com projetos, né, de empresas, mineradoras, e aposentou, tá? E na época não existia AutoCAD. AutoCAD para quem não conhece, é um programa de engenharia civil, engenharia elétrica, é um programa feito para você criar coisas. A grosso modo é isso, tá? Quem conhece de AutoCAD pode escrever um pouco aqui embaixo para as pessoas poderem entender. Na época não existia AutoCAD, era prancheta. Então era assim, era uma sala grande, 40, 50 pessoas trabalhando com pranchetas. Aí como é que o pessoal imaginava a Revolução Industrial? O pessoal imaginava, não, vai ter um robô aqui que vai desenhar. Não, não é assim. Então o que eles fizeram? Eles otimizaram o sistema. Em vez de você usar prancheta, esquadro, compasso, régua, todo aquele processo de elaboração de um projeto arquitetônico, empresarial, eles simplesmente usaram um software. E esse software, por exemplo, começou a projetar. E aí simplesmente não precisava mais de 50 funcionários. Passou para 15. E isso com AutoCAD precário. Aí começaram o programa open source, AutoCAD aberto. Começaram a criar ferramentas dentro do AutoCAD, otimizar, não sei o que tal, qualificar as pessoas. Passou para 5. Então de 50 sobrou 5. E todo mundo achando que ia ser um braço robótico que ia substituir. E está substituindo. Já temos hoje inteligência artificial que já trabalha com AutoCAD. Então assim, vai chegar um certo ponto que o ser humano não vai ter mais o que fazer. Não vai ter mais o que fazer. E aí, meu irmão, como é que eles vão dar conta dessa quantidade de pessoas? Nós teremos bilhões e bilhões de pessoas que, em teoria, a inteligência artificial já ocupou a vaga delas. Sem brincadeira, elas se tornarão inúteis, improdutivas para a sociedade. E como é que você acha que o governo vai dar conta disso? Como? O governo não vai assumir, mas o governo vai querer dar cabo nessas pessoas, literalmente. Mas não vai assumir. Então como é que eles vão fazer isso? Terceira Revolução Industrial. Ou Terceira Guerra Mundial. Bem-vindo à realidade, meu filho. Bem-vindo. É o inferno. Então, simplesmente, a guerra matou pouquíssimas pessoas. Na década de 20,
para você poder arrumar um emprego, isso na Alemanha e na Europa. Assim, as pessoas tinham 12 filhos, uma média mais ou menos, tá? De natalidade alta, 12 filhos. Era muitas pessoas. O sistema ensinava para as pessoas que era necessário morar em cidades. Então todo mundo ali se aglomerou. Então desde a década de 20, todo mundo se aglomerou em cidades. Londres, França, Paris, Alemanha, todo mundo aglomerado ali. O sistema ensinou que caçar é errado, buscar o alimento na floresta é errado. O sistema ensinou que morar longe um do outro é errado. E começou a aglomerar pessoas. Veio a Revolução Industrial, veio os grandes marcos da tecnologia daquela época, Henry Ford, a General Electric, Volkswagen, produção de carro Fusca. Então começaram um processo de uma empresa grande, produzindo coisas. E isso atraiu as pessoas para as grandes capitais. Só que, olha bem o que eu quero que você entenda, não tinha emprego para todo mundo. Nunca teve. E aí, olha como é que era a vida do seu antepassado aí. Quem tiver aí descendência italiana, quem tiver descendência europeia, olha como é que era a vida do teu antepassado aí. O cara simplesmente, às vezes andava 12 quilômetros a pé de madrugada para chegar no portão da fábrica cedo, umas 5, 6 horas da manhã mais ou menos, tá? Quando chegasse no lugar cedo, ele simplesmente ficava no portão. Aí um olheiro que estava na fábrica iria olhar as pessoas que estavam no portão, não era só ele ali, tinha mais ou menos uns 30, 40. Então iria olhar aquelas pessoas e ia selecionar alguns periodicamente para trabalhar. E aí olhava para os caras, ó, esse aqui vai trabalhar, você abre portão, pega o cara e fecha portão. Você abre portão, pega o cara e fecha portão. Escolhia as pessoas periodicamente. Não recebia nenhum alimento na fábrica, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. E aí, simplesmente, o cara recebia um salário que era a condição dele de comprar o alimento para a família. Era isso. No máximo, pagar ali talvez um aluguel, alguma coisa provisória para eles. E aí, o que acontecia? Muitas pessoas ficavam desempregadas. E isso acarretou nas pessoas revoltadas com o sistema, que eram muitas pessoas desempregadas. E aí, como é que eles foram dar cabo nisso? Como é que eles foram dar cabo nessas pessoas que estavam desempregadas? Rússia, China, G2. Adivinha como? Com uma guerra. Para encobrir os fatos. Para encobrir os fatos. Então tinha que dar cabo nas pessoas. Verdade é essa. Tinha que dar cabo, só que não podia falar, ó, quem tá sem emprego vai pro saco. Não podia falar. Porque se falasse, as pessoas iriam se rebelar, quebrar tudo e destruir o sistema. Esse é o sistema que você vive hoje. E aí simplesmente inventaram uma história. Inventaram uma história. E aí, meu irmão, botaram a guerra, obrigaram os homens, os adolescentes a irem para a guerra, todos eles. Só que aí não tinha amparo de saúde, morreu mais gente doente do que com tiro e bala, e foi de propósito, ok? Além disso, não tinha estrutura, então o pai ia para a guerra, a mãe que estava cuidando dos filhos não tinha condições de trabalhar, morria de fome com os filhos. Então foram despovoando as pessoas ali, até chegar no limite que eles estavam querendo ali. Tá entendendo? Então quando você analisa o cenário da guerra, aquela coisa que você joga em Call of Duty é programação preditiva, meu irmão. É programação preditiva. O soldado ia pra guerra e voltava sem tomar tiro. O que matava era fome, miséria, doença. Tá entendendo? Era isso que matava naquela época. Mais matava com doença do que com bala. Então simplesmente o que acontecia? Estavam despovoando as pessoas. Aí fizeram isso para quê? Para que aquela pequena parcela que sobrevivesse conseguisse arrumar emprego. Nessa história, o meu tataravô, que conhece a história da minha família, veio pro Brasil. Na Itália tava uma loucura. Tava uma loucura. Não tinha emprego para todo mundo. Foi lá, meu tataravô pegou meu tataravô e o irmão dele, botaram no navio e mandaram pro Brasil. Criança de 8 anos, ó, se vira lá porque não tem jeito. Graças a Deus tá todo mundo aí. Então assim, era essa a época. Tempos difíceis criam homens fortes. Agora o que está acontecendo? Nós estamos entrando na quarta revolução. A terceira revolução industrial foi a terceira guerra mundial. Nós estamos entrando na quarta revolução industrial, ok? Nós estamos vendo automação, robôs como o robô Sofia. Não é um robô tomando o seu lugar. Ah, eu sou contador. Não é um robô, é um programa. É um programa que está tomando o seu lugar, que toma decisões próprias. Um programa, tá bom?
É um assistente virtual que está tomando seu lugar, não é um braço mecânico. Porque custa caro o braço mecânico. Então, advogado, arquiteto, engenheiro, contador, tudo isso que não for manufatura, que não for fisicamente, perde lugar. E futuramente, os empregos como faxineiro também vão ser trocados, tá? Tem robôs para isso também. Então, assim, vão tirando o emprego das pessoas. Os ricos continuam ricos porque eles sabem como se sustentar. Mesmo que não haja economia no planeta, eles sabem se sustentar. Já venho falando sobre isso no meu trabalho. E aí, simplesmente, as pessoas vão ficar passando fome no negócio. E aí, como é que eles vão fazer? Você acha que a guerra hoje ela é na bala? Você acha que o adversário, o diabo, não evolui? Ele evolui. Você acha que hoje é na opressão? Por que na época de Nero perseguia os cristãos, mas na época de Constantino abraçava os cristãos? Porque ocorreu o processo de evolução. Já que não dá para destruí-los, vamos nos aliar contra eles e infiltrar no sistema. Começar a colocar umas maçãs podres para apodrecer o maçãzal. É assim que fizeram, é assim que fazem, é assim que vai ser. Então, simplesmente, esse é o sistema, é o grande irmão que tá para acontecer. Aí nós vimos o que em 2019, 2020? Nós vimos um vírus mortal que começou a despovoar as pessoas, só de brincadeira. Foi só a gota na privada que repicou na bunda. A gota, sem brincadeira. Nós tivemos, eu venho falando que a raça humana vem sendo extinta ao longo dos anos por causa disso. Nós tivemos a gripe espanhola, que foi a mesma história. Grandes pessoas aglomeradas deram cabo nas pessoas. Varíola nos Estados Unidos, grandes pessoas aglomeradas deram cabo nas pessoas. E agora, ao que tudo se indica, grandes pessoas aglomeradas vão dar cabo nas pessoas. Então, assim, é a ponta do iceberg. Essa gotinha que você enfrentou aí, chamado COVID-19, é a ponta do iceberg, meu irmão. É uma das principais desculpas para despovoar as pessoas. Quando chegar o verdadeiro mesmo, aquele que é incontestável que é um vírus letal, aí já era. E os caras eles têm aviões para fazer o processo de chemtrails, eles têm tudo para fazer. Então é questão de tempo. Se você entrar no Google hoje e pesquisar assim, não é pesquisador, não. Ex-CEO do Facebook se isola numa ilha, é porque o cara já percebeu. Ele entendeu que o sistema é esse. Vai varrendo as pessoas do mapa. E evidentemente, não vai ter emprego para todo mundo. As pessoas, vai começar os conflitos civis. Vai começar uma guerra civil, que é muito mais provável. Os grandes conflitos civis, eles vão erradicar com as pessoas. E aí eu falo para você, quem sobrevive nessa jossa? É só você analisar as histórias. Quem sobreviveu a G2? Quem sobreviveu a G1? Quem sobreviveu à gripe espanhola? Quem sobreviveu à varíola? Quem foi aquelas pessoas que estavam sempre sobrevivendo quando a merda batia na bunda? Quem eram essas pessoas? As pessoas que não moravam nas cidades. Simples assim. Quem não morava na cidade, você tinha maior taxa de sobrevivência. Por quê? Olha só, você não estava exposto ao vírus. Ponto número 1. Segundo, você cultivava o seu próprio alimento. Então, se de fome, você não morria. Terceiro, os caras super bem armados. Então, eles davam um jeito com a segurança deles. Não vou ensinar isso aqui. Davam um jeito. E aí, simplesmente, os caras resolviam todos os problemas. Né? Patriarcado, família, o cara era valente, o dia inteiro na mão inchada, morava isolado. Então, o que acontecia? Quando o sistema queria ter o controle das pessoas, o sistema atacava logo no núcleo as grandes metrópoles, as grandes capitais. Era assim que era a pauta de Hitler. Ele atacava simplesmente as grandes capitais. E aí o que acontece? Você olha, como é que o cara vai fazer? Olha só, as grandes capitais representam 0,0001% do território daquele país. As grandes capitais. É assim, uma ponta de agulha no oceano. Só que é uma ponta de agulha no oceano que é muito povoada. Agora, como é que o cara vai varrer essa imensidão de pessoas, sabe, não tem estrutura para isso. Hoje em dia até tem drone, mas não tem estrutura para isso. Quando você viaja de avião, para quem já viajou, cara, você olha para baixo e só vê mato. Por exemplo, quem já viajou para São Paulo, cara, São Paulo é desse tamanhozinho assim, ó. Como é que eu vou explicar? É desse tamanhozinho assim, ó. É o tamanho da palma da mão. Essa aqui, ó, mais ou menos, ó. Isso aqui é São Paulo, ó. Tamanho da palma da mão, tudo isso aqui de verde. E isso chegando em São Paulo. E tudo verde. Então, assim, não tem como você ficar acessando todo mundo. Você vai atacar os núcleos.
entendeu? Então sempre foi assim, quem sobrevivia a esse inferno de despovoamento era quem morava no campo. E eu enxergo que o que está acontecendo agora, vamos dizer que é um processo recíclico. É um processo que vai acontecer. Quarta Revolução Industrial, não vai ter emprego para todo mundo, vai começar realmente os grandes problemas aí, tá? Os grandes problemas vão começar, aí sim, meu irmão. Aí sim. Então, assim, aí para piorar a situação, eles ensinam para você aqui no YouTube, tá? Que você tem que ir para a floresta. Porque para quem vê de longe, de forma superficial, é até inteligente, não, ficar na floresta ninguém me acha mesmo. Correto, está corretíssimo. Só que estaria correto se nós não tivéssemos problemas com o mundo espiritual. Não tivéssemos problemas com as pessoas que estão despreparadas para morar em sítio, que dirá morar em floresta. Por exemplo, floresta, você entra na floresta, o mato está a 2 metros de altura, você tem animais peçonhentos, aranha armadeira, picu já era, cobras, coral verdadeira, cascavel, entre outras aí, picou já era. Você não tem alimento fácil. Se você for comer carne de tatu, qualquer tipo de animal que está na floresta, você não sabe como preparar essas carnes, elas são altamente contaminantes. Então, assim, os caras estão totalmente despreparados. Então, o que acontecia na G2? Quando o exército perseguia as pessoas, isso aconteceu. Depois que eles começaram a despovoar as pessoas da cidade, eles começaram a ir nas fazendas. E aí eles começaram a extorquir o alimento dos fazendeiros. Extorquir o alimento. Aí nos filmes é tudo bonito, né? A família escondida no sótão, o fazendeiro encarando o exército tomando um tiro. Você acha que acontecia isso? Meu irmão, na hora que brotava um cara do exército, todo mundo fugia para o meio do mato. Os caras enterravam, os caras tinham, não vou dizer galão de gala que não tinha na época, mas eles enterravam comida na terra. Pegavam comida, é pro exército? Jogavam veneno na comida, se dane essa porcaria aí. Escondiam as armas. Os caras não. Eu não posso ficar falando, mas os caras não deixavam, não facilitavam a vida mesmo. Então, assim, ninguém ficava ali, meu irmão. O cara chegou ali, não tem ninguém ali mais. Não pegava, entendeu? Não pegava. Isso naquela época. Então, assim, nos filmes, não. O cara tá enfrentando. O cara simplesmente tá lá, botando a família no sótão. Todo mundo. Você acha que era assim mesmo? Claro que não era, tá? Se você não for muito longe, é só você ver o que aconteceu com os fazendeiros da Venezuela, é a mesma coisa. Então, assim, o que sobrevive hoje, tá? O que sobrevive hoje é isso. É você morar no campo. Só que também você tem que ter uma estrutura para morar no campo. Uma estrutura para morar no campo. E muitas pessoas não têm. Hoje, a pessoa pensa que morar no campo é comprar uma chácara de 500 metros quadrados. Não é isso, tá? Eu costumo dizer o seguinte: se você quer morar no campo, more no campo de verdade. Se você não tem condição de morar no campo, então pelo menos vai se habituando, vai mudando o seu padrão de vida. Você vai precisar mudar o seu padrão de vida para poder mudar as coisas, tá bom? Então, assim, o que eu quero que você entenda aqui, que eu acredito que é extremamente importante, tá? Esse aqui meus filhos estão chorando, tá? Peço para você relevar. Mas o que é extremamente importante você entender aqui? O que é extremamente importante? Olha só. Na minha opinião, enquanto a gente tem opinião, eu vou falar. Eu acho difícil confiar no governo. Não só no governo brasileiro, mas no governo mundial, que é chamado ONU, né? Eu acho difícil confiar nessas pessoas. Quando a gente olha o cenário macro e micro, a gente percebe que, falta emprego pra galera, falta recurso pra galera, vamos começar a despovoar. Mas não dá pra despovoar as pessoas falando assim, não tem emprego? Caixa, não tem emprego? Não, ninguém vai aceitar. Então vamos criar conflitos internos para justificar, e a galera vai sendo despovoada, como se fosse em honra a teu país. Vai sendo despovoada. E aí ninguém percebe. E ninguém percebeu, tanto é que ninguém fala sobre isso. Então, assim, qual que é o contexto que eu quero que você entenda aqui, tá? Você precisa morar no campo. Agora, como é que você mora no campo? Para morar no campo é necessário uma estrutura financeira. Você precisa montar um negócio, porque o sistema te condicionou a trabalhar nas grandes capitais. Você não consegue emprego mais saindo da capital. O sistema te condicionou a isso. Você tem que mudar, entendeu? Então a primeira mudança é financeira. Assim, é claro, óbvio, espiritual, aceitação de Jesus Cristo. Agora no contexto físico, primeira mudança é financeira. Capacitação dos recursos para você ter um plano fundamentado na sua vida. Sem recurso financeiro não tem jeito, cara. Aí com recurso financeiro vai faltar o próximo passo, experiência. Porque se você não tiver experiência, você vai cometer erros. Eu cometi erros, já consertei os meus erros, e
a gente comete erros, eventualmente a gente comete erros. Então, por exemplo, se você compra uma chácara, uma gleba, alguma coisinha com o vizinho do seu lado, meu irmão, você não tá... De repente você quer se proteger do sistema, mas o seu vizinho não tá nem aí para isso. Então você tem que estar antenado para isso. Tem que estar antenado para isso também. Então, assim, é extremamente importante você ter conhecimento. Como o sistema destrói o patriarcado, provavelmente seu pai, seu avô, também seu pai, né? Não deve ser alguém que tenha esse conhecimento, né, de campo para te ensinar. Mas é importante ter recurso financeiro e conhecimento. Com isso, esse já vai longe, tá? Então, assim, é isso que eu queria falar para vocês. Porque, ó, já, sem brincadeira, a reportagem de 1º de junho aqui, ó. 1º de junho. Já lançaram, olha só, isso há pouco tempo agora, já lançaram um drone que está decidindo quem vive e quem morre puramente pela inteligência artificial. E para isso fugir do controle é fácil, né? Só você pesquisar aí, é uma reportagem americana, tá? Mas você pode colocar assim, um drone militar com mente própria foi usado em combate, primeira vez, sem homem algum. Levantou, fez o seu serviço e voltou. Por isso que é importante você dar uma antenada, porque é uma reportagem, assim, de primeira mão, é uma reportagem, vamos dizer, não vou dizer inútil, mas sempre sem ter alarde aí. Não, isso aí é só uma reportagem. Mas começa assim. Passa 3 meses, operação com drones. 6 meses, já estão usando não sei o que, robô da Boston. Quando você vê em 2, 3 anos, já tem robô aí, meu irmão, voando sobre o céu já. Isso é o que? Para você antenar. Começou o primeiro alarde ali para você antenar. Eu não falo para sobreviver, eu vou sobreviver ao mundo, desbravatura, não. Tô dizendo o seguinte, se você quer ter qualidade de vida, se você não quer ficar à mercê do sistema, more mais longe. É o conselho que eu tô dando aqui. Conselho é conselho. Segue quem quer, escuta quem quer, é um conselho. Conselho, tá? Olha só. Então, bom, eu espero que você tenha entendido, tá? A ideia do vídeo de hoje era puramente dar uma dica pra vocês, porque realmente a coisa foi pesada. E foi uma dica até de um rapaz do canal que falou, olha, depois leu uma matéria da BBC, que um drone militar se auto-iniciou e deu cabo em alguns aliados, né? Isso teve essa notícia também, eu não li pra vocês. E a empresa turca está analisando o ocorrido. Pois é, tá começando a acontecer algumas coisas. Por isso que eu acho importante você se antenar para isso, tá? Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição. Extremamente importante para você, tá? Tá com 50% de desconto. O meu contato pessoal, eu ensino para você empreendedorismo de fato. Não é fiquei rico em 30 dias, que delícia. Não, não é nada disso, cara. Tá? Não tem ninguém fazendo hora com essa cara. No momento que você adquire o meu curso, o meu trabalho, você tem o meu contato pessoal, pra gente poder conversar. É mano a mano, cara a cara. Tá entendendo? Ali eu vou te instruir, vou te passar as minhas informações e você vai dar vida aos seus projetos, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. E o preço é muito acessível, tá bom? Nesses congressos, 6, 7 mil reais, 5 mil reais, para ficar falando sobre, promova-se, vença o desconhecido, né? Você tem grandes potenciais, não, nada disso. Micro, o que funciona no Brasil, o que dá dinheiro rápido, você tem que aprender sobre isso, onde é que você tem que investir, você tem que fazer isso, isso. Essas são as possibilidades no Brasil, é isso que você tem que aprender. Baseado na minha experiência, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido, vou ficando por aqui. Eu sou Humberto Voltz, forte abraço.